pouco o nosso foco. Claro. É o lado do investidor, tá? Porque Sim. é muito comum você chegar lá para quem tem aplicação, né? Uhum. Hoje tem os agentes autônomos, as plataformas, o gerente te liga e fala, não, esse aqui é um papel AAA, esse é um papel não sei o quê. O que o investidor tem que olhar, tá? Porque assim, às vezes você fala que é AAA, mas você não está falando do risco do negócio que você acabou de comentar. Isso, exato. Tá, é AAA, tá bom, mas teve o caso da Light, Sim. né, recentemente. Podemos falar em nome de empresa, né? Não tem Podemos, problema, né? sim. Que é público, né? Tá, né? Isso. E eles acabaram tendo uma situação que não conseguiram honrar a dívida. Isso. Tem um monte, tem acho que 11 bi, parece, um tamanho. Sim. E do que o setor ali tinha um problema estrutural, né? Sim. Então, qual o cuidado que o investidor tem que ter? Porque é muito fácil. É AAA, então pá, vamos fazer. É isso ou não é bem isso? O que a gente tenta fazer é deixar claro que tipo de risco você está correndo. Uhum. Então, quando você investe no papel AAA, o que a gente está dizendo, olha, aqui a probabilidade de alguma empresa AAA não pagar a dívida é muito baixo. Tá. É o menor que a gente tem no mercado. Significa que nenhuma vai deixar de pagar? Não. Significa que a probabilidade é baixa. Tem uma frase que eu gosto muito, se eu não me engano é do Nassim Taleb, na lógica do cisne negro, que ficou muito evidente depois da crise, na grande crise financeira de 2008, que ele fala o seguinte, né? Os analistas de risco entenderam, e os mercados, e os investidores e todo mundo, que um evento que tem 1% de probabilidade de acontecer, não significa que ele não vai acontecer. Significa que após 100 amostras, ele com certeza vai acontecer. E se você for aquele 1%, é 100% Exato. do seu. Então, tipo, existe uma chance de algum AAA no mundo defaultar, deixar de pagar a sua dívida. Então, o que a gente tenta falar é, olha, a probabilidade é muito baixa, mas, ela pode acontecer. Por mais que ganhar na Mega Sena seja 50 milhões de vezes para 50 milhões de chances para alguém ganha toda semana, né? Então, é isso que a gente tenta fazer. E por isso que, provavelmente, os distribuidores, os intermediários, nesse caso, os agentes autônomos e os bancos, eles precisam tomar cuidado para ter certeza que você está com esse risco diluído. Muito bem diluído. Por exemplo, eu tenho AAA, eu sou um cara avesso a risco. Você na física? Não, eu não. Mas supondo que você seja um investidor avesso a risco. Um conservador. E você só quer ter investimento em AAA. Mesmo assim, você vai precisar ter em mais de um. Porque, de novo, é probabilístico. A chance de você ter 2 AAAs e os 2 defaultarem ou não pagarem a dívida é 0. Ou se tiver uma coisa sistêmica. Isso. Então, ou exatamente, se tiver alguma coisa sistêmica. Mas essa diversificação também é importante dentro das categorias de risco. Carlos, desculpa te interromper, mas esse é o cenário que a gente vai viver agora. Porque o Brasil, a gente olha, sou um pouco mais velho que você, a gente é o país do rentista, né? O brasileiro é 1% ao mês. Me dá 1% ao mês, isso a gente conseguia com título público. Sim. Tá? Então, aplica lá no papel do governo, uma dívida do governo, que tem risco também. Se o governo não pagar, você não recebe. Né? Exato. É um risco baixo, mas existe. Mas isso vai mudar, porque taxa de juros começa a cair, vai chegar, sei lá, 6, 7, então você vai ter que procurar mais papéis privados. Sim. Eu sou muito otimista com esse movimento, pelo seguinte, a gente já viu isso acontecer lá atrás. Uhum. O juro estava muito alto e ele foi para menos de 3%. Durante esse processo, foi o primeiro grande choque para os rentistas, na qual eles ligavam para os agentes autônomos e para os advisors e private bankings e seja lá quem for, falavam, cara, eu preciso de 1% ao mês. E agora? Mas não tem, né? Cara, agora, dá 3% ao ano, como é que você vai ganhar 1% ao mês? Bota em risco. E naquela época, a gente teve que foi o advento da indústria de fundos no Brasil, que ela cresceu enormemente. Você teve esse cara, esse ex-rentista, correndo para um risco que ele não entendia. Ações, multimercados, que não tem nada errado com esses caras, tá? Eles estão lá desempenhando o papel deles. Talvez o investidor tivesse ido para esse risco sem saber o risco que ele estava correndo. Simplesmente procurando, cadê meu 1% ao mês? Né? Não, mas para eu conseguir 1% ao mês antes era com nada de risco, agora eu preciso de alguma coisa, eu estou assumindo que é nada de risco. E não foi. Quando a taxa de juros subiu de novo, esses fundos começaram a não dar os retornos que esse pessoal esperava. E eles voltaram para as LCIs, LCAs, para os títulos isentos,
que foi um movimento que a gente viu recentemente agora na alta de juros. Agora que o juro vai cair de novo, esse cara aprendeu. Ou, se não aprendeu, tem que aprender. Deveria ter aprendido pelo menos, né? Porque, sabe, errar não é um problema. Se você não ter aprendido com erro é que é um problema. Ele aprendeu. Então ele sabe que para conseguir um retorno maior, talvez ele tenha que estudar um pouco mais e entender um pouco mais o que ele está fazendo. E por isso que a gente acredita que o mercado de crédito privado vai se desenvolver. Porque é muito mais parecido, porque é uma exposição em títulos de renda fixa do mesmo jeito, você ficar num título de crédito privado para pegar um pouco mais de risco. Só que tem duas coisas interessantes aqui, olha só. É muito difícil competir com o governo, principalmente quando o juro está muito alto. Porque você vai ao mercado e você quer 1% ao mês, simplificando, supondo que seja 12% ao ano, só para simplificar a conta, o título do governo te paga isso. Você simplesmente compra o título do governo e vai para casa. Então, para uma empresa captar num cenário como esse é muito complicado, porque que tipo de retorno adicional eu tenho que dar para poder competir com o governo? Um negócio muito interessante é que se você for olhar as tabelas dos mercados e dos investimentos, você vai ver que o que normalmente se diz dos títulos privados é que ele paga um spread, ou seja, um prêmio adicional em relação ao título de referência do governo. Sim. Ou a taxa de juros básica, no caso do CDI. Então, por exemplo, por hipótese, um título AAA, ele normalmente paga CDI mais 1. Se o CDI é 12, CDI mais 1 dá 13. Ficam nos 12. Exato. Mas se o CDI é 2, CDI mais 1 dá 3. 50% mais. Aí já mudou. Exato. Então, por isso que com o juros... Sob a ótica do investidor. Sob a ótica do investidor. Estou ganhando isso. Bem mais. Só que o mais interessante aqui é o seguinte, tá bom, faz mais sentido que eu vá para crédito privado, eu posso ir para os fundos de crédito privado, eu posso comprar títulos de crédito privado direto para colocar na minha carteira, mas como é que eu sei se eu estou comprando o título certo, se é o risco que eu gostaria de correr? E é aí que as agências de rating ajudam. Então, mas aí só te interromper. Você claro. tem fundos que fazem papéis. Eles vão lá, pegam um monte de título privado, né? Sim, empacotam isso, colocam dentro do... Isso. Aí vocês avaliam o risco desta carteira também? Não. A gente só avalia o risco dos instrumentos. A gente não avalia o risco da carteira, porque ali, de certa forma... De novo, como eu estou avaliando o que as agências de rating fazem, é avaliar, quando a gente está falando de rating, né? É avaliar a dívida. O fundo... É muito complicado o conceito de dívida, né? Porque não tem muito isso, né? A gente até tem alguns critérios e algumas metodologias que a gente consegue ver desse jeito, mas é mais complicado. Mas o investidor tem que perguntar, então, Tem que perguntar. Normalmente os fundos de crédito, eles te entregam, deveriam te entregar qual é o objetivo de alocação deles. Então, o que é muito comum é você ver, eu vou ter 10% da carteira em AAA, perdão. AAA é a maior parte da carteira normalmente. Vou ter 70% da carteira em AAA, vou ter 20% da carteira em As, vou ter lá uma parcela de high yield, que é abaixo de BBB. Então, eu vou respeitar esta alocação. Olha que interessante. Esses gestores, eles estão ajudando o mercado porque eles estão sendo transparentes, mas eles também estão ajudando as agências de rating e o investidor final. Porque se ele está falando que... e às vezes tem até uma parcela lá para quem não tem rating. Mas a parcela para quem não tem rating é a menor parcela daquela alocação. Tá. Então, até para um investimento ser acessível para um fundo, talvez ele precise ter rating, não porque o fundo não entenda o risco daquele papel, mas ele precisa mostrar a aderência para a estratégia que ele disse.